e a gente vai trazer um grande especialista para conversar com a gente. A gente vai falar sobre doação de órgãos. Ainda há muita resistência nas pessoas, nas famílias, quando se fala de doação de órgãos. Todo mundo acha muito bonito, mas na prática a gente vê uma resistência muito grande. Dá uma olhada nesse VT, vamos lá. A doação de órgãos é um ato de amor ao próximo e pode ser decisiva para a sobrevivência de uma pessoa. Sabemos que no Brasil existe uma fila de espera enorme para receber um órgão, sendo esse gesto de doação a sua única esperança. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil é referência na área de transplantes, sendo em números absolutos o segundo maior transplantador do mundo. Vale destacar, no entanto, que esse número precisa ser ainda maior. Para isso, a população precisa se conscientizar da importância da doação de órgãos. Atualmente, há cerca de 30 mil pessoas aguardando na fila por uma doação. O desespero pela vida acaba levando alguns pacientes a extremos que contribuem para o chamado tráfico de órgãos, algo além de ilegal, extremamente perigoso. A religião é também um fator que ainda hoje impede muitas pessoas de doarem. Por meio da campanha Setembro Verde, são realizadas diversas ações e eventos para esclarecimento e conscientização sobre o impacto desse ato ao próximo. Vamos discutir esse assunto agora no Papo Reto. Gente, o assunto é sério e a gente precisa conversar sobre isso. A gente teve o Setembro Verde, que Setembro Verde foi o mês dedicado à doação de órgãos, mas é claro que a gente não pode se prender ao mês, pelo amor de Deus, né? A gente não pode falar, o mês de setembro é o mês da doação dos órgãos, então só vai haver doação de órgãos em setembro, né? É o importante, lembrando que, antes de tudo, a doação de órgãos é um ato de amor e um ato de responsabilidade para com o outro, para com a sociedade também. Eu vou conversar aqui com uma das grandes autoridades em transplante, Dr. Tércio Genzini. O Dr. Tércio é cirurgião do aparelho digestivo e transplante de órgãos, né? Desde a sua formação em medicina em 1989, o Dr. Tércio tem sempre atuado em diversas instituições, sempre com o objetivo de atender todos os segmentos e, principalmente, todos os níveis socioeconômicos. É importante né, a gente ressaltar. Ele é fundador do grupo Hepato e Apate, na qual foi idealizador da casa de apoio, de uma casa de apoio, mantendo atendimento a pacientes carentes. Olha que bonito isso. Médico que se dedica e que se preocupa, né? E o atendimento a instituições públicas e filantrópicas. Eu converso agora com o Dr. Tércio Genzini. Dr. Tércio, muito obrigado pela sua presença conosco aqui na Rede Vida. Eu quero de antemão já agradecer ao senhor. Eu sei de todos os compromissos que o senhor tem e o senhor dispõe do tempo do senhor para ficar aqui com a gente, pelo menos nesse pequeno espaço de tempo. Muito obrigado, senhor. E a nossa conversa hoje sobre doação de órgãos. Boa tarde, Padre Juarez. É um prazer estar aqui no seu programa, que eu tenho a oportunidade de assistir de vez em quando o tempo permite, e que traz sempre coisas boas, notícias boas e boas orientações. E a doação de órgãos é mais um exemplo disso. É um assunto tão importante e fundamental que a gente leve para casa das pessoas, porque ele ainda não faz parte da grade escolar, não faz parte dos currículos, das faculdades. Então, é algo que não se aprende na escola, é algo que a gente tem que aprender em casa. Isso. Então, essa é uma grande oportunidade de a gente levar isso para casa das pessoas. Isso é muito bom, doutor, que o senhor está falando, que isso deveria ser a conversa do dia a dia na nossa família. Eu estava falando antes, doutor, eu falei assim, todo mundo acha muito bonito a doação de órgãos, todo mundo acha um gesto nobre, mas na hora mesmo do vamos ver, há ainda muita resistência das famílias, não é verdade? Sim, a doação no Brasil ela é uma doação que nós chamamos de consentida, que ela depende da autorização da família. E a família está num momento de dor, porque houve a perda de um familiar, alguém que faleceu. E nesse momento de dor ela tem que tomar uma decisão. E essa decisão ela é muito mais fácil se esse assunto em algum momento já foi conversado e que a pessoa que faleceu em algum momento da vida manifestou o seu desejo de, em caso de uma fatalidade, gostaria de ser doador. Isso facilita muito
as famílias realizarem esse desejo e praticar esse bem. O transplante de órgãos é a única modalidade, é a única especialidade médica na qual a sociedade, a comunidade exerce um papel fundamental. Se a comunidade não se envolve, não existe transplante. Então, cada vez mais as pessoas se conscientizem dessa importância. Muito interessante. O senhor falou que no Brasil o transplante é uma atividade consentida, né? Ou seja, precisa da concessão da família, precisa também da anuência da própria pessoa. Mas nós todos não somos doadores em potencial? Todos nós somos doadores ou precisa mesmo de algum documento para isso? Do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, todos podemos doar órgãos. Sim. E variam de acordo com as condições clínicas de cada um. Sim. Então, se uma pessoa tem um problema cardíaco, obviamente ela não vai doar o coração, né, após o seu falecimento. Mas, pela lei, não adianta você deixar uma carta, deixar registrado um documento, deixar registrado em cartório ou na sua rede social. Não, isso não adianta. O que a lei exige o consentimento familiar. Então, no momento da doação, pessoas especializadas, normalmente enfermeiros, que localizam esses doadores e viabilizam esses doadores para doação de órgãos, conversam com os familiares, explicam a situação irreversível da morte e pedem autorização. E os familiares assinam quais órgãos eles autorizam a doação. Então, ele pode assinar, ele vai ter lá a relação de órgãos que pode ser doado, e ele vai colocar um xizinho e no final ele vai assinar consentindo a doação desses órgãos. Nossa, muito interessante, uma informação muito interessante, porque as pessoas às vezes falam, ó, eu vou deixar um documento, vou deixar o testamento, não adianta, é consentimento da família, né? Exatamente, não adianta, essa manifestação ela tem que ser feita para a família. Porque é a família que, no momento da fatalidade ou do óbito, seja qual for a causa, a família que terá que se manifestar e assinar os documentos que autorizarão a equipe de transplantes, que só é comunicada após isso. Então, é um processo. O Brasil tem um dos processos mais rigorosos e criteriosos, tanto para o diagnóstico da morte encefálica, quanto para a distribuição de órgãos. É um processo que passa por várias etapas de fiscalização e é vigiado pelo Ministério Público. Então, isso é muito rigoroso no nosso país, mais rigoroso que nos outros países do exterior, inclusive Europa e Estados Unidos. Ô, doutor, quando é que a gente pode dizer assim, a gente determina que pode ser doado os órgãos? Quando a pessoa ainda tem vida e tem morte cerebral, é assim que funciona? Ou quando ela ainda tem uma possibilidade, se tendo uma possibilidade de reversão daquele quadro, já pode declarar que vai ser doado ou não? Qual é o momento exato? Talvez aquele ponto exato que a gente pode declarar que os órgãos podem ser doados. Essa pergunta é muito importante porque é uma grande dúvida das pessoas, porque o doador de órgãos está com o coração batendo. Sim. Mas a vida não se define pelo coração. A vida se define pelo cérebro. Isso. Então, quando existe morte cerebral, o processo é irreversível. É diferente de coma. Sim. Morte cerebral é totalmente diferente de coma. Quando alguém está em coma, ainda existe circulação sanguínea no cérebro e ainda existe atividade elétrica cerebral, que pode ser medida por aparelhos. Quando existe morte encefálica, não chega mais sangue no cérebro, as células estão mortas e não existe mais atividade elétrica cerebral. Então, se constatando essas duas situações de falta de circulação e falta de atividade cerebral, o quadro é irreversível. A partir daí, já se pode fornecer o atestado de óbito, Sim. porque a pessoa, infelizmente, faleceu. Então, a família então é consultada. Vocês aceitam fazer doação de órgãos? Se eles aceitarem, então as máquinas mantêm os órgãos funcionando, mantêm o coração batendo, mantêm o pulmão recebendo ar, mantêm o sangue chegando no fígado, pâncreas, rins, até o momento da doação.
Se a família diz não, os aparelhos podem ser desligados e o corpo entregue, porque aquela pessoa já faleceu. E quando a doação, por exemplo, Padre Juarez, foi detectada a morte encefálica hoje, a doação ocorre amanhã, o atestado de óbito vem com a data de hoje, que é o momento da morte, não é o momento da retirada dos órgãos, porque na retirada de órgãos, o indivíduo já estava morto. Então é muito importante se fazer essa diferença para que tudo fique claro, que a informação chegue clara na cabeça das pessoas. Eu vou até dar uma informação a mais, peço licença ao senhor, para dizer que na moral cristã católica, segundo a compreensão da igreja, a morte acontece com a morte encefálica, ou seja, coincide justamente o posicionamento da ciência com o da igreja. Então, na igreja católica, a morte acontece com a morte encefálica também, né? Ou seja, considerado morte cerebral, a pessoa já está morta, já não há mais presença da vida. A gente considera a vida a presença da alma espiritual, então com a morte cerebral não há mais vida ali, não há mais vida, é o que a igreja considera também. Por isso, não há problema nenhum, não há nenhuma questão ética para a igreja católica na doação dos órgãos, porque quando a doação é feita já não há mais vida. Doutor, eu vou falar um pouquinho ali, dar um recado e já volto porque eu tenho algumas outras perguntas. Muito obrigado, está sendo muito esclarecedor, está tendo uma participação grande das pessoas nesse momento, então muito obrigado mesmo. Mas é rapidinho. Genzini, cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião especializado em transplantes de órgão. Ele tem um trabalho maravilhoso, tão bonito, né? Principalmente voltado a essa questão que é tão meticulosa, tão importante, e a gente fala tão pouco, né? Mas na hora que a gente precisa, a gente percebe o quanto ela é importante. Doutor, tem uma pergunta que eu queria fazer. A gente está vivendo esse tempo de pandemia e a gente tem uma restrição muito grande quanto à questão das mortes das pessoas pela Covid-19. Eu pergunto, professor, há alguma restrição para o transplante de órgãos também em relação a quem morreu por causa, em decorrência do coronavírus, da Covid? Há alguma restrição para ele doar órgãos? Então, padre, na verdade não existe restrição desde que se faça um processo adequado de investigação da causa de morte. E hoje, rapidamente, nós conseguimos identificar se o doador está contaminado ou não pelo coronavírus. Sim. Ou se ele um dia já esteve contaminado. Se a contaminação é recente, ele está na vigência da contaminação com o vírus ainda circulando e tem chance de transmissão, então não é feita a doação de órgãos, infelizmente. Agora, se ele teve um contato antigo, que ele já está imunizado, já saiu da fase de transmissão, é possível sim a doação de órgãos nessa situação. A pandemia afetou muito a transplantação por vários motivos. Ela afetou porque assim não se sabia exatamente do que se tratava o coronavírus e muitos profissionais da saúde dos grupos de risco se afastaram e muitas famílias também deixaram de poder visitar os seus familiares nas UTIs. E tudo isso dificulta o processo até de conversação com as famílias, né, sobre o assunto, dificulta a doação. Doadores e receptores também se contaminaram com o coronavírus. Muitos receptores ficaram com medo de fazer o transplante, medo de ir aos hospitais para não se contaminarem. Quer dizer, esse ambiente de pânico aumentou o problema. O problema do coronavírus é um problema grave, infelizmente já levou a óbito mais de 143 mil pessoas no país, mas o ambiente de pânico exacerbou esse problema e levou esse ambiente de morte para outras áreas, porque as pessoas pararam de fazer tratamentos de doenças graves que eram necessários, tratamentos necessários, pararam de ir aos hospitais, fazer exames, e essas pessoas começaram a correr um risco de vida sem ter o coronavírus. Então, houve uma ampliação com esse clima de pânico. Então, hoje, se conhece muito bem do que se trata o problema, as instituições estão preparadas
os ambientes são separados e não existe mais dentro dos hospitais risco de contaminação e, por isso, as atividades todas estão retornando de uma forma segura. Isso é muito bom saber, isso é muito bom que a gente tenha consciência e ciência disso, para que a gente não pare e também não faça com que aconteça um retrocesso nessa questão de doação. Doutor, quem que pode e quem que não pode doar órgãos? Então, a princípio, todos podem. Todos podem. Todas as pessoas em morte encefálica, seja qual for o motivo, pode ser um traumatismo por uma queda, pode ser um acidente, pode ser um ferimento por arma branca ou arma de fogo, pode ser um acidente vascular cerebral, pode ser um tumor cerebral. Qualquer causa de morte encefálica pode levar à doação. Não existe limite de idade. Cada doador é avaliado individualmente. Porque hoje nós temos exames que mostram, a idade cronológica, ela não é tão levada em consideração. O que é levado em consideração são as condições clínicas e fisiológicas de cada órgão. Então nós avaliamos se o rim está bom, se o coração está bom, se o pâncreas, o fígado e daí por diante. Então cada caso é analisado individualmente e aí se expõe à família quais órgãos podem ou não ser doados. Não existe limite. Né? Essas doenças, tipo assim, eu tive hepatite, eu tive uma coisa, isso limita um pouco a doação? Certamente. Um indivíduo que bebeu a vida inteira e tem cirrose não pode doar o fígado, por exemplo. Alguém que que foi diabético, hipertenso e tinha um problema renal não pode doar o rim. Mas tudo isso é identificado com a história que é colhida dos familiares. Porque se pergunta para a família, olha, ele bebia, olha, ele tinha pressão alta, que remédios ele tomava. Depois são feitas uma bateria de exames muito extenso, que são exames que detectam as hepatites ou qualquer outra doença infecto-contagiosa, hepatite, AIDS, sífilis, chagas, todas elas são investigadas. E depois, então, se faz a distribuição dos órgãos, com alguém que tenha órgãos saudáveis e que não possa transmitir nenhuma doença. Doutor, quero agradecer muito. O senhor imagina como foi bom esse esclarecimento, como foi bom para aqui na Rede Vida, para a audiência. Olha, muito obrigado mesmo. Agradeço, mais uma vez quero agradecer ao senhor, porque o senhor arrumou um tempinho na sua agenda tão cheia, para nos falar, para nos trazer tanto esclarecimento. Muito obrigado, doutor, e parabéns pelo trabalho tão bonito que o senhor faz. Muito obrigado mesmo, doutor. Agradeço muito o convite e convido a quem puder visitar a nossa casa de apoio, que é uma obra social. Nós temos um site que é www.apate.org.br. Nós recebemos pessoas do Brasil inteiro gratuitamente, elas têm hospedagem, alimentação, assistência médica, tudo num ambiente saudável e familiar. E é uma obra que já beneficiou mais de 10 mil pessoas do Brasil inteiro. Então eu convido quem puder, dar uma olhadinha lá e conheça o nosso trabalho. Olha, é um trabalho maravilhoso, doutor. O doutor faz um trabalho num momento tão difícil na vida da pessoa e ainda tem esse trabalho social tão maravilhoso. APAT, A-P-A-T. A-P-A-T. APAT. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, boa tarde. Quero lembrar você que um gesto de doação é um gesto, sobretudo, cristão. Jesus na cruz se entregou completamente, deu seu sangue, deu sua vida, se deu totalmente a nós. Nós podemos fazer isso pelo outro, nós podemos fazer isso pelo irmão. O gesto de doar órgãos significa que eu dou a minha vida pelo meu irmão. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Não há maior amor do que o gesto da doação de órgãos.